Bom, pessoal, o que nós esperávamos aconteceu, né? A taxa Selic foi mantida em 15%. Essa é a maior taxa em quase 20 anos. E eu vou trazer aqui conselhos para você que investe o seu dinheiro, afinal de contas eu também invisto o meu, para que nós venhamos a performar cada vez mais com o nosso patrimônio. Mas antes de mais nada, se você ainda não me segue, já aproveita para me seguir aqui no Instagram e clicar no YouTube e se inscrevendo no canal, porque aqui toda semana nós temos vídeos sobre investimentos para poder te auxiliar, tá bom? Como você pode ver, eu não faço muitas edições, não foco muito em pirotecnia, aqui nós focamos mais no conteúdo. Então, já deixa o teu like e coloca aqui embaixo nos comentários. E aí, você está investindo em renda fixa com essa Selic a 15%? Bom, a verdade é que o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, ele se reúne a cada 45 dias para poder debater as taxas de juros. Mas sobre isso, tem algumas séries de variáveis que influenciam na manutenção ou não da taxa básica de juros. A verdade é que nós estamos nesse maior patamar em quase 20 anos. E eu gostaria que você entendesse um pouco de quais são as possíveis consequências. Para vocês terem uma noção, hoje a inflação anualizada, em um relatório que foi publicado, está em 5,35%. Só que o teto da inflação está em 4,5%. Porém, a meta estabelecida pelo Bacen é de 3%. Ou seja, olha, você tem aqui até 3%, o teto é 4,5%, mas tenta ficar em 3%. O que está acontecendo? A inflação está em 5,35%. Quando nós temos uma inflação fora da normalidade, a alternativa do Banco Central para poder estabilizar essa inflação é elevar a taxa de juros. Então, a Selic ela vai ficar maior para poder conter o índice inflacionário. Então, o intuito do Bacen, ao elevar a taxa Selic, é única e exclusivamente controlar a inflação. Mas existe um problema aqui. Porque uma Selic alta, ela é extremamente prejudicial para a economia, eu digo para as empresas, para os empreendedores, para os empresários, porque cargas tributárias aqui no Brasil são bem altas. E quando o empresário ele dá de cara com um investimento que está pagando 15% ao ano, sem riscos, por que ele vai ficar colocando corda no pescoço para poder empreender? Então, alguns empresários verdadeiramente fecham algumas empresas e investem o seu próprio dinheiro em IPCA+, ou talvez até mesmo Tesouro Selic, que está pagando 15%. Então, uma Selic mais alta vai fazer com que os investimentos em renda fixa sejam mais vantajosos do que os investimentos na renda variável que oferecem risco por estar atrelado a empresas. Só que um ponto importante aqui é que o Banco Central ele eleva a taxa de juros para poder conter a inflação. Só que sozinho isso não vai acontecer. Porque à mesma medida que o Banco Central ele eleva a taxa de juros para poder conter a inflação, nós temos um governo gastando exorbitantemente e gastando mal. Então a outra ponta não está colaborando para que a economia comece a andar novamente. E quando um país mais gasta do que arrecada, a tendência é que o país comece a se endividar, gerando um efeito cascata. E isso faz com que o capital estrangeiro saia do país, o dólar tende a se valorizar e isso tem impacto direto na inflação. Lembrando, o Brasil é um país emergente e ele depende da injeção de liquidez de alguns investidores internacionais, ou talvez até mesmo de grandes fundos internacionais. Então, por conta disso, ele vai ter uma renda fixa mais atrativa para os investidores olharem para o Brasil e ver aqui grandes oportunidades. Mas, porém, quando nós olhamos a administração do dinheiro público, os investidores vão olhar para cá e ter um senso de risco muito maior, o que faz com que eles não investam aqui no Brasil. E isso vai ter um impacto direto na inflação. Beleza, Kaique. Eu estou entendendo como que funciona a taxa Selic, eu estou entendendo que ela tem um impacto direto nos preços, na economia, nos financiamentos também. Mas como que eu me protejo disso? Bom, a verdade é que a economia ela segue dando sinais mistos. Por exemplo, o risco fiscal ele continua elevado, e agora nós temos as incertezas mediante o tarifaço do Donald Trump. Isso está voltando a assombrar alguns investidores. Lembrando, Donald Trump taxou o Brasil em 50%, e isso vai prejudicar algumas empresas, muitas delas ligadas ao agronegócio, e vai fazer com que talvez a incerteza se eleve com relação ao Brasil. Por exemplo, falando um pouquinho sobre essa questão de geopolítica, né, alguns países fecharam acordos tarifários com os Estados Unidos, né, e o Brasil ele ficou de fora. E o presidente, né, do Brasil ele literalmente estava publicando que iria mandar uma jabuticaba para o Donald Trump, literalmente afrontando. Então, assim, isso vai ter um impacto direto no bolso dos brasileiros. Então, a dúvida maior não é só se a Selic vai cair ou não nas próximas reuniões, mas é se o cenário geopolítico vai permitir com que esse movimento seja feito no curto prazo. Porque nós temos o tarifaço do Donald Trump trazendo algumas consequências, que vai ser a inflação de produtos importados para os Estados Unidos. Com essa tarifa, vai ficar mais caro enviar produtos para lá. Isso vai fazer com que nós possamos ter uma balança comercial ameaçada, porque quando o país é tão penalizado como o Brasil, em 50%, nós podemos ter um déficit. O terceiro ponto é que os investidores internacionais vão olhar para o Brasil e vão fazer uma fuga de capital, até porque ninguém quer investir num país que está mal representado internacionalmente com relação à questão do tarifaço.
E o número 4, nós podemos ter ali uma recessão no setor produtivo. A notícia saiu, e eu estava lendo hoje, é que 22% dos empresários já admitem ter que demitir alguns funcionários mediante o tarifaço. E eu estava lendo também um relatório onde diz que mais de 120 mil empregos estão ameaçados. Então imagina, o camarada que está trabalhando lá todos os dias numa fábrica, ou o camarada que ele trabalha no setor produtivo e ele vai ter o emprego cortado por causa de um presidente que não sabe o que fala. Por causa de algumas pessoas, eu não posso citar nomes aqui para não tomar um processo, meu canal não cair, né? Até porque hoje na internet nós temos a tal liberdade de expressão, né? Por conta de um presidente, por conta de uma pessoa, o emprego dela está sendo ameaçado. Então, assim, falando um pouquinho sobre economia, né? A economia ela já está num colapso silencioso e ninguém está percebendo, tá? Por exemplo, no primeiro semestre, 185 empresas, elas pediram recuperação judicial apenas em março. E o que que isso quer dizer? O crédito está tão caro que as empresas não estão conseguindo sustentar essa carga tributária muito grande. Então, assim, empreender no Brasil é muito complicado, né? Os empresários, nós que somos empresários, temos essa dificuldade, né? Tem uma carga tributária muito grande, não tem um incentivo para você poder fazer com que a economia gire cada vez mais. E isso faz com que muitos empresários desistam, fechem os seus negócios e comecem a investir em renda fixa. E só nesse primeiro trimestre de 2025, as empresas que pediram recuperação judicial subiu 6,9%. E para variar, nós temos um brinde do governo, que é a questão do IOF, né, onde um ministro do STF derrubou o voto de todo um Congresso e manteve as normas de tarifa do IOF. Então a verdade é que a Selic a 15% está sufocando a economia. E a verdade é que quando o custo do dinheiro fica alto durante tanto tempo, milhares de negócios são ameaçados. É aquilo que eu falei anteriormente. O empresário ele vai dar uma olhada e ele vai ver que faz mais sentido deixar o dinheiro dele em IPCA mais 7. Ele vai ver que vai fazer mais sentido deixar o dinheiro dele em ativos que podem valorizar o capital, ao invés de empreender e pagar altas taxas tributárias. Então, assim, nós estamos vivendo um cenário muito complicado quando nós falamos de geopolítica mundial, porque não é só o número de Selic a 15%, tem toda uma questão que vai englobar isso e vai fazer com que seja prejudicial para toda a população, né? Então, quando nós olhamos países vizinhos como a Argentina, eles estão produzindo bem, eles estão crescendo, o Javier Milei está fazendo um trabalho excelente, e quando nós olhamos para o Brasil, nós estamos vendo uma incompetência, essa é a verdade. Beleza, Kaique, eu entendi. Eu estou vendo que está tudo muito complicado no mundo, mas como é que eu vou me proteger? Isso é importante. Bom, para quem entende o jogo do mercado financeiro, é só diversificação de patrimônio, né? Saiu uma estratégia da FGV que é saudável pelo menos manter 16% do seu patrimônio dolarizado. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de um ETF. ETF é a sigla reduzida da palavra Exchange Traded Funds, ou seja, ao invés de comprar Google, Alphabet Inc., Microsoft, Berkshire Hathaway, Johnson Johnson, Nvidia, você pode, dentro de um ETF, ter todas essas empresas e você já está dolarizando o teu patrimônio. Então, assim, eu diria que nunca foi tão importante você ter atrelação ao mercado internacional para você poder diminuir o risco Brasil e ter ali grandes multinacionais dentro da sua carteira e não fazer com que o teu dinheiro corra tantos riscos assim. Então, diversifique, avalie sua estratégia de investimentos e vai para cima. Bom, Kaique, mas eu não sei como investir, eu queria aprender como investir, eu queria investir lá. Bom, eu queria ter meu patrimônio dolarizado, queria receber dividendos. Faço um convite. Venha para a nossa comunidade de investimentos, que se chama a Comunidade Alcateia. Lá tem muitas aulas, o acesso é vitalício. Você tem ali o meu suporte vitalício também para poder te ensinar e te orientar. Vou estar deixando aqui embaixo o link da descrição. Você pode me chamar no WhatsApp, porque eu vou te mostrar como é que funciona a comunidade. E seja muito bem-vindo todos vocês que vierem participar. Então, aprenda a investir, porque investir nunca foi tão vital. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Aproveita, me segue no Instagram, o arroba tá aqui. Clica, comenta, se inscreve no canal, comenta, compartilha e deixa aqui nos comentários. E aí, você está começando a investir? Quais são os ativos que você tem? Deixa aqui nos comentários para a gente conversar. Aguardo vocês na próxima. Tchau e fui.